Happy day. No terror, principalmente no subgênero de filmes de possessão, espíritos e assombrações, a imagem que esse demônio assume tem que ser muito marcante, porque ele é a imagem que precisa causar medo. E no segundo filme do Invocação do Mal, o demônio do filme é o Valak, ou a freira, que não é bem um demônio em forma de freira, é um demônio que assume essa imagem para testar a fé das pessoas. E claro que com esse visual e o título extremamente chamativo de A Freira, em 2017 ela ganhou o seu filme próprio. Chegou para nós o filminho da Valak. Então tirem os skates da sala, porque a freira de skate acabou de chegar. Então nem mesmo diz. A Freira 1 inicia em um convento em 1952, na abadia de Santa Carta, na Romênia, onde vemos uma freira com uma chave fugindo de alguma coisa, e pela preocupação dela é uma coisa bem maligna, quando outra freira diz para ela não se deixar ser possuída. Não deixe possuí-la. Eu não consigo. Então nem mesmo diz. E antes que algo se aproxime dela, ela põe uma corda no pescoço, pega a chave e pula da janela. Depois disso, nós vemos um jovem que levava comida no convento encontrando o corpo da freira. E obviamente essa notícia foi se espalhando, e pouquíssimo tempo depois a igreja fica sabendo do ocorrido e chama o padre Burke, que é enviado para investigar o que foi que aconteceu nesse convento, juntamente com uma noviça, a irmã Irene, que já tem experiência com casos sobrenaturais. E eles vão até a Romênia encontrar o rapaz que achou essa freira falecida. Ele é chamado de francês, mas o nome dele é Maurice, e ele os leva até o convento, e chegando lá, o lugar já está bem sombrio, com uma energia estranha. Encontram o corpo da freira numa posição diferente da que o francês tinha deixado, e ainda com a chave na mão, o que não é um bom sinal. Eles então enterram a freira e entram no convento, encontrando a madre superiora, que tá aparecendo um vulto desse jeito que ela tá, e ao pôr os pés naquele lugar, o padre e a irmã Irene só assinaram um acordo de se ferrar bem bonitinho. As assombrações iniciam com o padre sendo atraído para o cemitério e enterrado vivo. E só conseguiu sair com a ajuda da irmã Irene, mas não antes de levar um susto, é claro. E mesmo com essa clara prova de que algo de ruim assombra aquele lugar, eles continuam agindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem provas o suficiente. E a irmã Irene, no outro dia, tenta conversar com as freiras para descobrir sobre aquela chave. E na vila, o francês ainda conversa sobre a abadia estar amaldiçoada e está envenenando a vila de alguma forma. E por isso, o francês decide retornar para ajudar pobres que estão lá pertinho de falecer. E no convento nós descobrimos um pouco do passado desse lugar, que foi construído pelo Duque de Santa Carta, que invocou forças para abrir uma passagem do inferno, e assim invocar um mal indescritível. Só que a igreja impediu ele e lacrou a passagem com uma relíquia, e continha, quer vocês acreditem ou não, o sangue de Jesus Cristo. E a partir daí iniciou a oração ininterrupta das freiras, para manter o mal contido, até que por conta da guerra na época, a abadia se rompeu e o mal abriu a passagem novamente. E no meio da noite, a freira coisa ruim decide aparecer para a irmã Irene. E o padre aqui descobre o nome dessa coisa, se chama Valak. E além de descobrir isso, ainda descobrem que todas as freiras que estavam naquele lugar já estavam falecidas há muito tempo. E eram apenas visões da irmã Irene, que já havia sido estabelecido que tinha visões. Então agora o francês aparece no local para ajudar e descobrem que a freira não se suicidou, se sacrificou para que o mal não tomasse conta dela. E agora a irmã Irene e o padre devem fechar a passagem para conter o mal. Por isso a chave. Só que antes eles precisam achar a relíquia com o sangue de Jesus Cristo e consagrar a irmã Irene freira por inteiro, né? Fazendo os votos. Mas vamos à parte da briga, que é a parte interessante. Eles vão até as catacumbas e conseguem achar essa tal relíquia. Bem fácil, aliás. Mas claro que a Valak não ia deixar barato e começa a perseguir e atormentar os três, até conseguir possuir a irmã Irene. Mas o francês consegue libertá-la com um pouco da relíquia ali. Mas a freira tenta afogar a irmã Irene no poço, enquanto o padre tenta exorcizá-la, mas é arremessado para longe e fica de molho.
Só que ao ser erguida, a irmã Irene, com as cartas na manga, aliás, na boca, simplesmente cospe o sangue de Jesus Cristo na cara da Valak, derretendo e selando o demônio naquele lugar. E então, depois dessas emoções, os três conseguem sair vivos do local, indo contra tudo que os moradores e a gente achava. Mas o francês parece estranho, até que nós vemos uma cruz invertida marcada em seu corpo. E então também vemos que ele foi justamente o caso de exorcismo que foi apresentado em Invocação do Mal 2, o Maurice. Bizarro, mas veremos mais disso em A Freira 2. Dessa vez inicia em uma igreja, onde um coroinha e um padre dão de cara com a Valak. Tá de volta, mas como? E o padre não só é erguido, como entra em combustão. Depois nós só vemos alguém indo embora e a sombra da Valak no fundo. Após isso, vemos a irmã Irene, que após todo aquele trauma, está em um novo convento. E outra noviça, a irmã Débora, que a Irene ali ficou meio que responsável por ela. E a irmã Débora é meio que a noviça rebelde. Eu sei, desculpa. Mas ao mesmo tempo nós também acompanhamos o Maurice, o francês, que agora trabalha em uma escola /convento, sei lá o que, pra menina. Só que depois daquele assassinato do padre no início do filme, e mais alguns outros casos que aconteceram com outras entidades da igreja, a irmã Irene foi convocada pelo bispo, que com um tom de superioridade só manda que o demônio Valak tá de volta. E ela sozinha deve não só investigar, como também deter essa coisa. E o padre Burke do filme anterior, bom, ele faleceu. E nós vamos fingir que não foi porque o personagem não fez tanto sucesso tal qual a irmã Irene, né? Vamos fingir. E mesmo receosa, ela decide ir porque eles só faltavam colocar uma arma na cabeça dela. E a irmã Débora decide ir junto. E você que tá pensando, oxe, o Maurice não tá mais possuído? Pois é, ele tá sim. E vemos isso em diversos momentos com ele tendo trimeliques de possessão. Já na investigação da irmã Irene, nós conhecemos a história da Santa Luzia, que foi assassinada por pagões que retiraram seus olhos e tentaram pôr fogo nela. Mas ela acabou não queimando. E ela também descobre a relação do francês com essa volta da Valak, que no filme da Freira 1, ele acabou sendo possuído, uma parte da Valak ficou dentro do Maurice. E assim a irmã Irene vai em direção ao Maurice. Mas claro que aqui nesse filme também não faltaram aquelas oportunidades de enfiar a Valak em cada esquina. Cada susto que eles podiam colocar, eles colocaram. Temos a Valak na silhueta da parede, quando a luz acende, ela some. Vamos, meninas, rápido! Temos a famosa cena das revistas que vão formando pouco a pouco a imagem da freira. Temos as meninas do convento conversando sobre um bode em um vitral, que se você tirar o olho dos olhos do bode, ele aparece para te perseguir. Viu? Ele está observando você. Não, tire os olhos. Temos também a diretora do colégio, que perdeu o seu filho levando um turíbulo na cabeça do seu filho fantasma. Aliás, uma surra de turíbulo. Cedric. E também temos algumas visões que chegaram na hora certinha para a irmã Irene, que descobre que essas vítimas da Valak são descendentes de Santa Luzia, que a Valak quer os olhos de Santa Luzia, uma relíquia escondida da igreja. Descobrimos que esse demônio na verdade era um anjo, foi destituído por Deus, e então ele quer os olhos da santa para assim conseguir o seu poder de volta. Mas se os olhos forem usados da forma correta, podem mandar essa coisa de volta ao inferno. E assim a Irene faz, e vai até onde o Maurice está, mas agora já tá tarde, ele tá possuído de vez e continua sua busca no convento, afinal a Valak também quer essa relíquia. Mas nessa disputa de quem acha a relíquia primeiro, elas usam o bode para marcar o local da relíquia. Só que adivinhem, elas tiram os olhos do bode, o que faz com que o mito se revele e o bode comece a perseguir as garotas do convento, em uma cena até bem legal. Que é isso? E a irmã Irene
consegue então achar a tal relíquia, e a batalha final acontece em uma adega no lugar. Valak versus Irmã Irene com a relíquia, mas a Valak foi sagaz em conseguir pegar a relíquia e retornar o seu poder. E então a Valak tenta tacar fogo na Irmã Irene, e ela não queima como Santa Luzia. Só que a Irene não tem mais o sangue do filme anterior para mandar ela de volta ao inferno, mas ela tem um artifício que ela usa e é muito interessante, de que, por estar cercada de vinho, e na religião católica existe a prática de utilizar o vinho simbolizando o sangue de Cristo, com a fé da pessoa e tudo mais, ela chama a irmã Débora e reza para assim, com a fé delas, transformarem o vinho no sangue de Cristo. E com essa inundação de vinho, elas mandam o demônio de volta para o inferno. E claro, depois disso, o Maurice está liberto, fica tudo bem, até ele ser possuído novamente pelo próprio demônio de novo, né? Porque a gente viu que no filme do Invocação do Mal, ele ainda estava possuído. A Freira teve dois filmes da Freira Valak, e os dois, convenhamos, não são filmes bons. Eles podem ser divertidos e dar aqueles sustinhos pontuais, mas em questão de qualidade, são filmes genéricos, aliás, bem genéricos. A personagem tem uma presença foda, o visual da Freira em si é bom, mas como aconteceu em Annabelle 3, o segundo filme da Valak chegou apresentando novas criaturas, e uma das melhores é esse bode do vitral, que eu devo dar o braço a torcer, que realmente é uma criatura com visual bem interessante e amedrontador, mas acaba ofuscando a Valak em seu próprio filme, que fica meio de lado em certas partes. E esse foi o filme mais recente do Invocaverso, lançado em 2023, um sucesso de bilheteria. Só que ainda não foi confirmado a Freira 3, mas com certeza vai vir logo mais, vai chegar a Freira 3, e eu só espero que eles pelo menos façam um filme divertido. Então pessoal, de preferência eu ainda prefiro o segundo filme que o primeiro. Eu acho o primeiro mais chatinho do que o segundo achei mais divertido, melhor de acompanhar, mas não é essas coisas grandiosas também não. E no ranking total eu coloco, ah não, peraí, ainda tem a Maldição da Chorona. A Maldição da Chorona. Que dessa vez começa com uma mãe e seus dois filhos no México em 1673, até que vemos ela pegando seus dois filhos e afogando as crianças. Depois disso nós conhecemos uma família de uma mãe viúva, a Ana e seus dois filhos, em 1973. Ana é uma assistente social que precisa verificar o caso de uma mãe, a Patrícia, que está tendo problemas com os filhos dela. E ao chegar lá, ela aparece assombrada e fica repetindo que algo quer os filhos dela. E a Ana então encontra os dois filhos da Patrícia trancados no quarto e é atacada pela moça dizendo que eles precisam estar ali. E após isso, os garotos são retirados da guarda da mãe, né? São levados para um abrigo por conta do descontrole da... Mas naquela noite, esses garotos começam a ouvir coisas e serem atraídos por uma entidade. E depois os garotos são encontrados afogados em um canal próximo. E a Patrícia, ao ver isso, afirma que tentou parar ela. Ela quem? A Chorona. A Chorona. Segundo a lenda popular, a Chorona tem diferentes versões pelo mundo, mas no geral a lenda conta sobre uma mulher cuja frustração e tristeza tomou conta do seu ser, e por isso ela acabou afogando seus próprios filhos, e depois disso ela foi amaldiçoada a vagar pelas estradas chorando e buscando outras crianças para colocar no lugar dos seus filhos. E então, após isso tudo, a entidade da Chorona começa a atormentar os filhos da Ana. E sabe como esse filme se liga ao Invocaverso? O padre do filme da Annabelle tá aqui. É só isso mesmo. Mas enfim, depois disso a Ana consegue essas informações sobre a Chorona. E as crianças são atormentadas pela entidade de novo. De novo. E de novo. Até que a própria Ana vai em busca da Patrícia, tentando ter mais informações sobre essa coisa. E a moça só manda que os filhos da Ana também estão em perigo, porque ela pediu... Não, ela implorou a entidade para buscar os filhos da Ana como vingança, e para assim conseguir os filhos dela de volta. E agora, assustada, Ana vai em busca da igreja, que indica um curandeiro, o Rafael,
que explica que as marcas que aparecem nos braços da família, eu não citei isso, né? Eles ficam com marcas no braço. Essas marcas são queimaduras das lágrimas da Chorona. E ele tenta ajudar a família a vencer esse mal. Além de ainda levar apetrechos como um crucifixo de uma árvore que, segundo a lenda, chorou quando a Chorona, olha só, afogou os filhos. E por isso essa árvore tem poder sobre ela. Além da entidade ter ali uma relação que está ligada ao reflexo, né? Por conta desse reflexo da tristeza deixada nas águas em que ela afogou os filhos, bizarro, né? Bom, então após isso começa um tipo de ritual de proteção para tentar impedir da Chorona entrar na casa deles, com uma linha de semente de fogo, que é aquela árvore e tal, que chorou quando a Chorona chorou, chorando, parece um trava-língua. E então, se ninguém quebrar essa linha, vai ficar tudo bem dentro de casa. Mas a criança tinha que pegar a bendita boneca e quebrar essa corrente, né? Quase sendo afogada pela Chorona, sua mãe a salva e no fim do filme temos uma rinha de mãe. Até que a Ana mete um crucifixo da árvore no meio do peito da entidade e acaba com a Chorona. E após isso, a família fica livre e feliz sem a entidade. Até uma possível continuação, que não vai acontecer se Deus quiser. A Maldição da Chorona não é ruim. É muito ruim. Essa leva de entidades que deveriam fazer parte do Invocaverso não tem nenhum filme excelente. A mini franquia da Freira mesmo não é boa e não tem um filme bom de fato. Mas eles não são tristes, pelo menos na minha opinião. Agora esse daqui eu não acho que nada se salve. Um roteiro ruim, personagens chatos e uma entidade apresentada é muito sem graça, com sustos toscos e mal coordenados e sinceramente com uma lenda tão rica que poderia ser explorada de uma forma excelente, na origem latina. Eles me metem uma família americana genérica? Eu achei que foi um erro. A única coisa que pode salvar é a linda Cardeline, nossa eterna Velma do Scooby-Doo, que mesmo com um personagem bem sensal, ainda demonstra emoção e consegue conquistar nossa empatia. Pena que não deu pra salvar o filme. A única coisa que eu vi assim relacionada ao audiovisual que foi muito bom da Chorona, que deu realmente medo, foi o episódio do Chaves. Quer assistir uma coisa relacionada a essa lenda? Assiste o episódio do Chaves, porque esse filme aqui, não. Melhor assistir o episódio do Chaves mesmo, pelo menos dá medo de verdade. Então, pessoal, após 9 filmes, finalizamos a franquia do Invocaverso. E agora, quais serão os próximos filmes do projeto? Será que vem Annabelle 4, Invocação do Mal 4, A Freira 3, A Chorona 2? É só rindo mesmo. Ou um filme avulso de outra criatura? Será que essa fórmula do universo compartilhado ainda pode render mais alguma coisa? Isso eu não sei, mas espero que se forem continuar, pensem bem e esperem boas ideias. Às vezes os filmes vêm na pressa de sair, fazer bilheteria com um susto genérico e esquecem da sua essência, que começou lá em 2013 com um filme simples, mas competente, que um casal de paranormais ajudando uma família atormentada por espíritos sombrios. Mas no mais, para finalizar essa franquia, vamos fazer o nosso rankingzinho final do Invocaverso. Em nono temos A Maldição da Chorona, que sinceramente eu acho que eu não preciso nem mais comentar do quanto esse filme me irrita. É um filme ruim, chato, sem graça, entidade chata, visual estranho, insuportável. O pior filme do Invocaverso pra mim. Em oitavo, Annabelle, que pra mim é só um filme chatinho mesmo. Eu assisti ele completo, não dormi nenhuma vez, mas eu achei um filme bem mais ou menos, mais pra menos na verdade. A Freira em sétimo lugar, porque eu achei que o filme da Freira tinha um visual interessante que poderia dar bom. E esse filme pra mim só foi ok, foi bem genéricozinho mesmo, só foi ok pra Annabelle 3, que apesar de eu ter percebido que eles deixaram a boneca de lado, não que eu seja extremamente fã, né, dessa personagem no Invocaverso, mas ainda assim eles deixaram a boneca de lado, achei que eles poderiam ter focado um pouquinho mais nessa parte da boneca, afinal o filme é dela. Esse filme é basicamente um catálogo de filme de terror. Em quinto, Invocação do Mal 3. E agora muita gente vai querer me agredir. Por que Invocação do Mal 3 antes da Freira 2? Eu vou explicar. Porque eu coloquei uma expectativa um pouquinho maior nesse filme. Eu coloquei porque eu estava esperando que viesse um filme interessante tal qual os dois primeiros. Mas quando eu vi a direção do Michael Chaves, que já tinha dirigido A Maldição da Chorona, me deu uma desanimada. Mas ainda assim eu mantive a expectativa. Eles vão salvar esse filme, eles vão... E o filme foi mais do mesmo, foi mais chatinho, mais genérico. Agora em quarto, com A Freira 2, é porque eu não esperava nada desse filme. Eu não estava esperando nenhuma cena marcante. Quem dirá um filme bom?
Mas ainda assim ele me entregou umas cenas até mais ou menos, com a historiazinha ok, genérica, mas relativamente superior ao primeiro filme, o que de fato me surpreendeu. Em terceiro, Annabelle 2. Isso porque a história de origem da boneca eu achei mais interessante que muitos filmes aí do Invocaverso. De qualquer jeito, eles conseguiram mostrar uma história coerente, com sustos bem coordenados, atuações boas, e um final interessante. Eu achei bem coerente com a história da Annabelle ali, fechando um certo ciclo que estava precisando ali dessa boneca. Em segundo, Invocação do Mal 2, um clássico, o filme é muito bom, é muito interessante. De fato, não é melhor que o primeiro, mas ainda assim tem cenas boas. O casal é incrível, carismático, interessante. Um dos melhores da franquia, o segundo melhor no caso. E em primeiro, claro, que é a Invocação do Mal. Ele começou esse universo, trouxe monstros interessantes, trouxe entidades interessantes que nós queríamos ver mais. Apresentou o casal Warren, que também caiu no gosto do público. Contou um caso muito bom e uma investigação excelente, pelo menos na minha opinião. Bom, essa é a minha listinha, mas eu quero saber da sua. Qual é o seu preferido dessa franquia? Deixem aqui nos comentários, tá bom? E claro, quero mais dicas, né? Quais são as próximas franquias que vocês querem ver aqui no canal? Deixem nos comentários também, tá certo? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!